A minha sogra me deu uma escolha: peça demissão ou se divorcie. Eu escolhi o divórcio imediatamente e bloqueei todos os cartões do banco. Em apenas uma noite, minha sogra foi à falência e desmoronou ali mesmo. Bem-vindos ao canal Sogra e Nora. No auge da minha carreira, eu, Ana, de repente me vi com minha sogra e toda a sua família invadindo meu apartamento para me dar um ultimato. Ou eu pedia demissão, ficava em casa e tinha filhos, ou me divorciava. Mas eles não sabiam que eu tinha em mãos todas as provas do dinheiro que eles vinham secretamente tirando de mim nos últimos 3 anos. E ali mesmo, na sala de estar, naquele mesmo dia, eu decidi revidar. Esta história não é apenas sobre um casamento arruinado, mas sobre como eu virei o jogo, deixando toda a família do meu marido paralisada de horror. Meu nome é Ana, tenho 32 anos. Nesta ruidosa e brilhante São Paulo, posso dizer com confiança que não fico atrás de ninguém. Tenho um emprego com o qual muitos sonham. Sou chefe do departamento de estratégia em uma corporação internacional. Minha renda mensal é consistentemente de 7 dígitos. Tenho meu próprio apartamento, meu próprio carro. Parecia que minha vida era uma estrada reta, coberta de rosas. Até aquele dia. O dia em que um verdadeiro furacão atingiu meu apartamento de luxo, no qual eu investi toda a minha alma. Era uma quinta-feira à noite. Eu tinha acabado de terminar importantes reuniões online com parceiros de Londres. A sensação de sucesso e satisfação ainda pairava no ar. Eu me espreguicei com prazer e me aproximei da enorme janela panorâmica, observando o fluxo apressado de carros lá embaixo. Eu adorava essa sensação, a sensação de ser dona da minha própria vida, de liberdade e independência. A campainha insistente quebrou o silêncio do meu apartamento. A maneira impaciente e um tanto rude de tocar a campainha definitivamente não era do meu marido, Igor. Ele sempre foi mais delicado. Um mau pressentimento se instalou em minha alma. Fui abrir a porta e a cena que se apresentou diante de mim me deixou atordoada. Minha sogra, Sônia, estava no centro, com as mãos na cintura e uma expressão severa no rosto. Atrás dela havia um exército inteiro. A tia de Igor, Gabriela, conhecida em toda a família por seu hábito de pedir dinheiro emprestado e nunca se lembrar de devolver. Seu tio-avô, Vitor, que a cada encontro só perguntava sobre meu salário, e mais alguns parentes distantes que eu só tinha visto algumas vezes em feriados. Todos eles me olhavam com um ar de avaliação e condenação, como se eu fosse uma criminosa prestes a ser levada a julgamento. Dona Sônia, tia Gabriela, tio Vitor, por que estão todos aqui e sem avisar? Eu tentei manter a calma, embora uma onda de indignação já estivesse crescendo dentro de mim. Sônia nem se dignou a me responder. Ela me empurrou para o lado e, sem cerimônia, conduziu toda a procissão para dentro do apartamento. Eles se espalharam pela sala de estar. Alguém se jogou no meu novo sofá de couro italiano. Alguém andava por aí examinando curiosamente os objetos de decoração, fazendo comentários meio elogiosos, meio críticos. Meu coração se apertou. Esta é a minha casa, o meu espaço pessoal. E eles invadiram de forma tão descarada como se não houvesse ninguém aqui. Ana, sente-se aqui, temos que conversar. Sônia deu um tapinha na poltrona à sua frente com um tom de comando. Eu respirei fundo, suprimi a raiva e me sentei. Eu sabia que o espetáculo de hoje havia sido montado especialmente para mim. Sônia, depois de pigarrear, começou seu discurso previamente preparado. Aninha, você é a esposa do Igor. Nora da nossa família há 3 anos. 3 anos não é pouco tempo. Você precisa entender, o destino de uma mulher é assim. Não importa o quão bem-sucedida você seja ou quanto dinheiro ganhe, a base de tudo é a família, o marido, os filhos. O trabalho é passageiro. Hoje você tem, amanhã não. O mais importante é ser uma boa dona de casa e dar um herdeiro à nossa família, um continuador da linhagem. Ela fez uma pausa, estudando minha reação. Eu permaneci em silêncio, com as mãos entrelaçadas no colo, as unhas cravadas na pele. A tia Gabriela imediatamente concordou. Isso mesmo, sobrinha. As mulheres são valorizadas pelo marido e pelos filhos. Olhe, o apartamento é grande, bonito, mas sem o riso de uma criança, é frio e vazio. O tio Vitor assentiu com a cabeça. Nosso Igor ganha no mínimo 10 mil por mês. Ele pode muito bem sustentar a esposa e um filho. Fique em casa, cozinhe feijão, cuide das crianças e deixe que ele seja o provedor. Para que uma mulher precisa trabalhar tanto, só para se exaurir? Eu quase ri alto. 10 mil do Igor
Isso não dava nem para cobrir a parcela mensal do financiamento deste apartamento, sem contar as dezenas de outras despesas caras que eu bancava sozinha. Mas continuei em silêncio, esperando para ver até que ponto de absurdo eles levariam esse espetáculo. Vendo que eu não ia ceder, Sônia começou a perder a paciência. Ela foi direto ao ponto. Sua voz tornou-se áspera e fria, sem sombra da falsa amizade. Tudo bem, vou ser direta. Hoje nós, a família, viemos para lhe dar duas opções. A primeira, amanhã mesmo você escreve sua carta de demissão e se dedica totalmente ao papel de esposa e mãe. O Igor arcará com todas as despesas. A segunda, ela fez uma pausa. Seus olhos brilharam maliciosamente. Se você se apega tanto a esse seu cargo, então peça o divórcio. Nossa família não precisa de uma nora que só pensa na carreira e despreza a família do marido. Suas palavras foram como uma facada no coração, não de dor, mas de sua desfaçatez e crueldade. Olhei para seu rosto triunfante, para os olhares gananciosos dos parentes fixos em mim, e entendi tudo. Eles não queriam apenas que eu pedisse demissão. Eles queriam me controlar, tomar posse de tudo que eu havia construído com tanto esforço. Eles queriam me transformar em uma galinha dos ovos. Zero, sentada obedientemente em uma gaiola dourada que eles prepararam para mim. A raiva que se acumulava em mim há tanto tempo de repente explodiu. Mas não, eu não gritaria. Não teria um ataque de histeria. Eu lhes mostraria como uma mulher moderna, que eles tanto desprezam, pode revidar. Após o ultimato de Sônia, um silêncio opressivo pairou na sala de estar. Todos os olhares estavam fixos em mim, esperando um colapso, um apelo ou pelo menos lágrimas, mas eles estavam enganados. Eu não fiz nada, apenas fiquei sentada em silêncio, permitindo que meu silêncio se tornasse uma arma. Meu rosto não expressava emoção alguma, frio como gelo. O silêncio prolongado deixou Sônia nervosa. Ela pensou que a vitória já estava em suas mãos, que eu estava apenas tentando parecer forte. O que dizer? Nada. Dou-lhe tempo para pensar até a noite, ou demissão, ou divórcio. Escolha. Eu lentamente levantei a cabeça e olhei diretamente em seus olhos. Em vez de responder, eu calmamente peguei meu celular do bolso. Meus dedos deslizaram facilmente pela tela, ativando o modo de gravação de vídeo. A pequena luz vermelha da câmera acendeu, registrando toda a cena, cada rosto, cada palavra. Minha ação inesperada pegou todos de surpresa. Sônia franziu a testa e gritou: "Que truques são esses? Desligue esse celular imediatamente." Eu sorri, mas o sorriso era frio, sem alegria. "O que é isso, mãe? Eu só quero registrar este momento memorável. Afinal, hoje é um grande dia. O dia em que você e toda a família, sem poupar esforços, vieram à minha casa para me ensinar o caminho certo. A nora desorientada. Suas palavras de ouro precisam ser gravadas para que depois haja sobre o que refletir, não é mesmo?" Minha voz era suave, mas cada palavra era como uma agulha, perfurando a audácia deles. O rosto de Sônia ficou vermelho. Você se atreve? Eu não a deixei terminar. Meu olhar se desviou dela e percorreu os parentes, que se mexiam desconfortavelmente no sofá. Eu parei na tia Gabriela. "Tia Gabi, se não me engano, há 3 meses você veio e me pediu 10 mil emprestados para seu filho trocar de carro. Você disse que devolveria em 1 mês, mas até agora não vi nada. Provavelmente você está tão ocupada que simplesmente se esqueceu." O rosto da tia ficou vermelho. Ela gaguejou. Eu não lhe dei a chance de se justificar. Meu olhar se moveu para o tio Vitor, que tentava se encolher no canto. "Tio Vitor, no ano passado você estava construindo uma casa de campo e me pediu 50 mil emprestados. Você prometeu que assim que vendesse o terreno na aldeia, devolveria imediatamente. Eu ouvi que você vendeu o terreno com bom lucro. Por que ainda não nos disse nada, a mim e ao Igor?" O tio Vitor empalideceu e apressadamente acenou com as mãos. Sim, eu estava justamente planejando trazer para vocês um dia desses, sobrinha. Apenas muitos negócios ultimamente." O silêncio novamente envolveu a sala. O clima vitorioso inicial deles desapareceu sem deixar vestígios, substituído por confusão e vergonha. Eu sabia que havia atingido o ponto fraco deles. Essas pessoas que tanto gostam de falar sobre moralidade, na verdade eram apenas um bando de parasitas, vivendo da minha bondade e tato. Eu me levantei, endireitando-me em toda a minha altura. Minha voz tornou-se firme, sem um pingo da suavidade anterior.
Respeitável mãe, respeitáveis tia e tio, permitam-me esclarecer a situação de uma vez por todas. Este apartamento foi comprado exclusivamente com meu dinheiro. A escritura de propriedade está em meu nome, Ana Oliveira da Silva. Esta é minha propriedade pessoal, protegida por lei. O fato de vocês terem invadido minha casa hoje, me pressionado e ameaçado, já constitui um crime. Invasão de domicílio. Eu levantei um pouco o celular. Eu gravei toda a conversa de hoje. Se vocês não saírem do meu apartamento imediatamente, não hesitarei em chamar a polícia. E então lidaremos não apenas com suas dívidas, mas também com suas ameaças contra mim. E a lei cuidará disso. O que você acha, mãe? Onde ficará a reputação de sua família então? Meu contra-ataque foi tão inesperado e forte que todos ficaram atônitos. Sônia tremia de raiva, apontando o dedo para mim. Sua ingrata, garota atrevida. Verusa Prosi ri. Se sou atrevida ou não, não cabe a você decidir. Mas a lei? Respondi sem um pingo de dúvida. Agora, por favor, todos para fora. Preciso descansar. Todo o grupo se entreolhou. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. No final, Sônia, embora fervendo de raiva, percebeu que não podia fazer mais nada. Ela se levantou com uma expressão descontente e arrastou os parentes atrás dela, que a seguiram cabisbaixos, como um exército derrotado. Antes de sair, ela não se esqueceu de lançar uma frase maliciosa nas minhas costas. Você espere. Veremos como o Igor vai lidar com você quando voltar. A porta bateu com um estrondo, devolvendo silêncio ao apartamento. Fiquei no meio da sala de estar, sentindo como se tivesse acabado de sobreviver a uma batalha. A adrenalina diminuiu, deixando para trás um cansaço mortal, mas no fundo um fogo se acendeu. Um fogo de resistência. Eles começaram esta guerra. E eu, Ana Oliveira, nunca serei a perdedora. Depois que o exército de parentes do meu marido recuou, eu não limpei imediatamente a bagunça que eles deixaram. Eu me joguei no sofá. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava surpreendentemente clara. Eu sabia que Sônia não deixaria as coisas assim. Certamente ela já havia ligado para o Igor, embelezando tudo para me fazer parecer um monstro e uma nora rebelde aos olhos dele. E eu sabia que o Igor voltaria. Voltaria para educar sua esposa de acordo com as ordens de sua mãe? Eu não tinha medo. A raiva diminuiu, dando lugar a uma determinação fria. Eu não tinha mais ilusões sobre o homem que um dia amei e escolhi como marido. Em 3 anos de vida conjugal, eu estava cansada demais do papel de esposa, nora e por acaso caixa eletrônico sem fundo para a família dele. O amor, se é que existiu, há muito se desgastara sob o peso de sua fraqueza de caráter, egoísmo e mentiras. Sem perder tempo, fui calmamente para o meu escritório e liguei o computador. Eu não apaguei o vídeo gravado, pelo contrário, salvei-o em uma pasta protegida na nuvem e enviei uma cópia para minha melhor amiga e advogada, Helena. Anexei uma nota curta à carta. Estou com grandes problemas. Guarde isso como prova. Em seguida, comecei a revisar todo o histórico de transações bancárias dos últimos 3 anos. Cada gasto, cada transferência, eu meticulosamente inseria no arquivo do Excel. Os números dançando na tela pareciam rir da minha tolice. O dinheiro que gastei em presentes para a família dele. O dinheiro que dei ao irmão mais novo dele para pagar dívidas de jogo. O dinheiro que dei à mãe dele em todos os feriados. Tudo isso somou uma quantia colossal, suficiente para comprar outro apartamento. O auge da mentira foram as quantias que o Igor transferiu secretamente da minha conta para a conta de sua mãe sob os pretextos mais ridículos, nos quais eu uma vez acreditei cegamente. Cerca de 1 hora depois, a chave girou na fechadura. O Igor voltou. Ele entrou no apartamento com o rosto contorcido de raiva. Ele nem olhou para mim, jogou a pasta no chão e gritou. Ana, que diabo você aprontou aqui? Minha mãe acabou de me ligar. Ela tá em lágrimas. Diz que você a expulsou e a todos os parentes de casa. Você não tem respeito por mim e minha família. Levantei os olhos para ele. Meu olhar estava absolutamente calmo. Eu não expulsei ninguém. Apenas pedi a estranhos que saíssem da minha casa. As palavras minha casa tiveram o efeito de um pano vermelho em um touro. O Igor saltou na minha direção e rosnou. Minha casa. Esta é a nossa casa. O que você quer dizer? Você acha que por ganhar mais do que eu pode me desprezar e a toda a minha família? Sim, desprezar. Eu sorri amargamente. Igor, pergunte a si mesmo quem realmente despreza quem. Você sabe o que sua mãe veio me dizer hoje? Ela me deu uma escolha. Ou pedir demissão,
ou me divorciar. Ela quer que eu fique em casa e você me sustente com seu salário de R$10,000 por mês. Você mesmo não acha isso ridículo? O Igor ficou atônito, mas imediatamente começou a se justificar. Bem, a mamãe só tá preocupada com você. Quer que você descanse e não se esgote. Ela tinha boas intenções. Boas intenções? Eu pulei, ficando cara a cara com ele. Boas intenções é se apoderar do meu cartão de salário. Boas intenções é me trancar em casa para que todos vocês possam me controlar e tirar meu dinheiro. Igor, pare de fingir ser inocente. Você é cúmplice deles. Que bobagem você está dizendo? Ele gritou, tentando abafar a verdade. Bobagem. Peguei meu celular e liguei a gravação de áudio da minha conversa com Sônia. Sua voz estridente e calculista encheu a sala silenciosa. Assim que ela pedir demissão, o cartão de salário dela precisa ser confiscado. O salário dela é alto. Se o dinheiro ficar com ela, ela vai inventar alguma outra besteira. O rosto do Igor ficou branco como um lençol. Ele deu um passo para trás, gaguejando. Isso foi uma armação sua. Você provocou a mamãe. Eu não preciso provocar ninguém. Esse é o verdadeiro rosto da sua mãe, da sua família e o seu também. Eu não lhe dei tempo para se recuperar e dei o golpe final. No mês passado, você me disse que recebeu um bônus e comprou para a mamãe uma pulseira de jade de R$8.000 como presente, para fazê-la feliz. Mas o extrato do meu cartão de crédito mostra uma cobrança exatamente desse valor na joalheria. 2 meses atrás, seu irmão Carlos perdeu no jogo novamente. Você disse que pegou o R$10.000 emprestados de amigos para ele, mas na verdade você transferiu secretamente o dinheiro da minha conta poupança. Achou que eu não descobriria, Igor? Cada palavra minha era uma prova irrefutável, atingindo diretamente sua mentira. O Igor estava completamente arrasado. Ele desabou na poltrona, cobrindo a cabeça com as mãos, e não conseguiu dizer uma palavra. Seu silêncio foi a confissão mais eloquente. Olhei para o homem à minha frente, que um dia amei, e agora sentia apenas desprezo e decepção. Tudo ficou extremamente claro. Este casamento foi uma fraude desde o início. O silêncio de Igor era opressivo. Ele não negava, não gritava. Apenas ficava sentado imóvel, como uma estátua. Provavelmente ele nunca imaginou que eu, sua esposa, sempre mansa e que tudo perdoa, pudesse me tornar tão afiada e decidida. Ele se acostumara demais a eu sempre ceder, sempre em nome da chamada paz familiar, fechando os olhos para todas as suas transgressões. Olhei para ele. Não havia um pingo de emoção em meus olhos. Igor, eu lhe dei muitas chances. Eu esperava que você mudasse, que começasse a pensar, que se tornasse um marido de verdade, o pilar de nossa pequena família. Mas eu estava errada. Você não me escolheu. Você escolheu sua família, a ganância e a mentira deles. Você escolheu ser um homem medíocre, vivendo às custas da esposa, mas sempre se passando por uma pessoa importante. Dizendo isso, eu caminhei calmamente até a mesa de trabalho. Abri a gaveta e tirei uma pilha de papéis cuidadosamente dobrada. Era o pedido de divórcio. Eu o preparei 6 meses atrás. Naquele dia em que descobri que o Igor havia secretamente pegado meu dinheiro para investir em algum empreendimento duvidoso de seu tio e perdido tudo, naquela época eu já ia apresentá-lo, mas novamente amoleci e novamente me enganei de que ele mudaria. Mas hoje eu percebi que minha paciência havia se esgotado. Coloquei o pedido de divórcio na mesinha de centro, bem na frente do Igor. 2 palavras, impressas em negrito. Pedido de divórcio caíram sobre sua consciência atordoada como um martelo. O que é isso? Igor levantou a cabeça bruscamente. Sua voz tremia. Divórcio. Respondi com um tom gelado. Acho que não temos mais nada sobre o que conversar. Assine. Temos poucos bens em comum, porque quase tudo é meu. Este apartamento é meu, o carro também é meu, temos uma conta poupança conjunta, mas o dinheiro nela também é meu. Não vou exigir de volta o que gastei com sua família nestes 3 anos. Considere isso o preço da minha estupidez. Você só precisa assinar e nos separaremos pacificamente. Igor olhou para o pedido, depois para mim. Havia horror em seus olhos. Ana, não faça isso. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Me dê mais uma chance, por favor. Uma chance? Eu sorri ironicamente. Quantas chances eu já lhe dei, Igor? Você se lembra? Você as valorizou tarde demais. Vendo minha determinação, Igor mudou de tática e passou para as ameaças. Não pense que vai se livrar de mim tão facilmente. Eu não vou assinar.
nunca vou assinar. Você é minha esposa e você é responsável por esta família. Responsabilidade? Olhei diretamente em seus olhos. Minha responsabilidade não é sustentar toda a sua família. Se não assinar, não tem problema. Eu entrarei com o pedido de divórcio unilateralmente, com todas as provas que tenho, gravações de áudio, extratos bancários, depoimentos de testemunhas. O que você acha que o tribunal decidirá? Você acha que sairá de mãos vazias? Ou ainda terá que me pagar uma indenização? Minhas palavras fizeram o Igor se calar. Ele sabia que eu não estava brincando. Ele sabia que eu tinha provas suficientes para afundá-lo. Naquele momento, seu telefone começou a tocar incessantemente com notificações. Ele inconscientemente o pegou. A expressão em seu rosto mudou drasticamente de pânico para extremo horror. Ele levantou os olhos para mim. Sua voz era quase inaudível. O quê? O que você fez? Eu calmamente tomei um gole de água. Nada de especial. Apenas liguei para o banco e pedi para cancelar permanentemente todos os cartões adicionais em seu nome que eu havia solicitado. E também retirei todo o dinheiro restante da nossa conta conjunta e a fechei. A partir deste minuto, você não poderá gastar nem mais um centavo meu. Este golpe foi verdadeiramente mortal. Igor ficou paralisado. Ele viveu tanto tempo com meu dinheiro que esqueceu como era ser independente. Seu salário, como eu sabia, ia quase todo para a mãe. O dinheiro restante não era suficiente para seu hábito de viver em grande estilo. Meu cartão de crédito era sua fonte de vida. E agora essa fonte havia sido impiedosamente cortada. O telefone de Igor tocou novamente. Desta vez era sua mãe. Certamente ela já havia recebido a notícia de que seu filho havia sido privado de financiamento. Igor atendeu a ligação com as mãos trêmulas. Eu não precisava ouvir para entender o que estavam gritando do outro lado da linha. Apenas observei silenciosamente esta cena caótica, sem sentir a menor emoção. A guerra apenas começou e eu estava pronta para tudo. O pânico de Igor não durou muito. Rapidamente foi substituído por raiva e desespero de um animal encurralado. Depois de terminar a conversa com a mãe, ele pulou e, como um louco, correu para fora da porta. Eu sabia que eles não desistiriam tão facilmente. Troquei de roupa por uma mais confortável e preparei uma xícara de chá de camomila para manter a calma total. Eu precisaria dela para lidar com os espetáculos que viriam. Como eu esperava, não demorou nem meia hora para a campainha tocar novamente. Mas desta vez não era um toque insistente, mas batidas surdas e furiosas, acompanhadas pelos gritos de Sônia. Ana, abra já, sua cobra abra. Você quer levar toda a nossa família à ruína? Abra, eu disse. O barulho rapidamente atraiu a atenção dos vizinhos. As portas dos apartamentos vizinhos começaram a se entreabrir. Olhares curiosos se voltaram para minha casa. Eu sabia que era exatamente isso que Sônia queria. Ela queria usar a opinião pública, o sentimento de vergonha para me pressionar, mas ela calculou mal. Eu não era mais aquela nora submissa de antes. Eu caminhei lentamente até a porta, mas não a abri imediatamente. Olhei pelo olho mágico. Sônia estava batendo na porta com toda a força. Seu rosto estava vermelho de raiva. Igor estava ao lado dela, pálido como a morte, tentando afastar a mãe, mas sem sucesso. Liguei o sistema de interfone. Minha voz ecoou clara e alta pelo corredor, para que todos os vizinhos pudessem ouvir. Sônia, Igor, o que aconteceu? Por que estão fazendo tanto barulho aqui? Este é um condomínio de luxo. Não devemos incomodar os vizinhos que estão descansando. Ao ouvir minha voz, Sônia gritou com renovada força. Você ainda se atreve a falar? Você bloqueou todos os cartões do seu marido. Você quer que ele morra de fome? Você é a esposa. E trata seu marido assim? Sem vergonha. Eu sorri amargamente. Minha voz permaneceu calma. Mãe, eu não bloqueei os cartões do meu marido. Eu só bloqueei os cartões adicionais emitidos da minha conta. O Igor tem seu próprio cartão de salário. Ah, esqueci. Eu deliberadamente arrastei a palavra. O salário do Igor é todo mês confiscado por você para pagar as dívidas de jogo do Carlos. Então ele não tem dinheiro para despesas. Estou certa? Minhas palavras foram como um balde de água fria jogado em ambos. Sônia ficou muda, não esperando que eu ousasse lavar a roupa suja em público. Igor estava tão envergonhado que queria que o chão o engolisse. Dos apartamentos vizinhos ouvi sussurros. Nossa, que homem bonito, mas vive às custas da esposa. Não é de admirar que a mãe seja tão escandalosa. Veio exigir dinheiro da nora.
pobre Ana tão bonita e bem-sucedida e caiu em uma família de aproveitadores. Percebendo que a situação não estava a seu favor, Sônia mudou para a tática de vítima. Ela se sentou no chão do corredor e começou a chorar e a lamentar. Oh, gente boa, que desgraça. Acolhemos uma cobra em casa, não uma nora. Agora ela é rica, despreza o marido, não respeita a sogra. E agora quer expulsar o marido de casa para trazer amantes. Olhem todos, olhem. Eu suspirei. Esta farsa era cansativa demais. Abri a porta apenas o suficiente para que minha voz fosse ouvida. Mãe, pare com este espetáculo. Aqui vivem pessoas educadas. Elas sabem distinguir a verdade da mentira. Igor, dirigi-me ao meu marido paralisado. Vou te fazer uma última pergunta. Seu salário é de R$ 10.000 por mês. Você sabe quanto é a parcela mensal da hipoteca deste apartamento? R$ 15.000. E quanto vai para as contas de condomínio, internet, segurança? Mas quase R$ 3.000. Então com que você ia me sustentar? Ou você acha que eu posso me alimentar de ar? Eu pronunciei cada número claramente. E cada número era como um tapa invisível para o Igor. Nos últimos 3 anos, quem arcou com tudo isso? Quem lhe comprou tudo, desde roupas de grife até relógios caros, para que você pudesse se exibir para os amigos? Você já parou para pensar onde viveria e o que faria se não fosse por mim? Igor abaixou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Sônia, vendo que o filho estava perdendo, gritou ainda mais alto. Mas desta vez eu não lhe dei chance. Digo pela última vez. Esta é a minha casa. Se vocês dois não saírem imediatamente, chamarei a segurança. Se a segurança não resolver, chamarei a polícia por invasão de domicílio e perturbação da ordem pública. E então, temo que não restará nada da reputação de sua família. Dizendo isso, bati a porta com um estrondo, sem mais prestar atenção à reação deles. Ouvi o Igor tentando levantar a mãe. Ouvi seus murmúrios e maldições. Mas gradualmente tudo ficou em silêncio. O espetáculo acabou. Eu sabia que eles ainda voltariam, mas estava pronta para as próximas batalhas. Após o espetáculo desajeitado de Igor e sua mãe, percebi que não podia apenas me defender. Precisava passar para a ofensiva, e para isso era necessária a preparação mais cuidadosa. A primeira pessoa em quem pensei foi Helena, minha melhor amiga desde a universidade e agora uma das melhores advogadas em processos de divórcio e partilha de bens em São Paulo. Encontrei-me com Helena em um café tranquilo. Vendo meu ar exausto, mas meu olhar determinado, ela não fez muitas perguntas. Ela apenas silenciosamente me empurrou um copo de suco de laranja e disse: "Conte, estou ouvindo." Despejei tudo para ela. O ultimato de Sônia, o dinheiro que desaparecia misteriosamente, o circo de ontem na minha porta. Mostrei a ela as gravações de vídeo e áudio. Quanto mais Helena ouvia, mais sério seu rosto ficava. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, batucando os dedos na mesa. Finalmente, ela olhou diretamente nos meus olhos e disse com firmeza: "Ana, a primeira coisa que você precisa fazer agora é reunir e sistematizar todas as provas. Não apenas as quantias que o Igor transferiu secretamente, mas absolutamente tudo que você gastou com a família dele nesses 3 anos." Absolutamente tudo? Surpreendi-me. Sim, absolutamente tudo, enfatizou Helena. O dinheiro que você deu aos pais dele no Natal. O dinheiro para roupas e remédios para eles. O dinheiro para as viagens deles a Recife. O dinheiro para pagar as dívidas do Carlos. O dinheiro para reformar a casa de campo do tio Vitor. Tudo o que puder ser comprovado com extratos bancários e recibos, você deve listar, você deve provar ao tribunal que não foi apenas a principal provedora de sua família, mas também sustentou toda a grande família do seu marido. Isso será uma grande vantagem no tribunal. Isso provará sua contribuição e a traição e parasitismo deles. As palavras de Helena me mostraram um caminho claro. Naquela noite, voltei para casa e comecei a trabalhar como uma contadora involuntária. Acessei as áreas pessoais de todos os meus bancos e meticulosamente baixei os extratos dos últimos 3 anos. Revisei e-mails com confirmações de pedidos, procurei recibos antigos guardados em gavetas. Quanto mais eu trabalhava, mais chocada ficava. Os números que apareciam na planilha do Excel eram como facas, cravando-se no meu coração. Paguei a viagem de toda a família dele para Recife, quase R$ 30.000. Paguei o tratamento do pai dele em uma clínica particular por mais de R$ 50.000. Dei ao Carlos, aquele irmão imprestável,
dinheiro emprestado inúmeras vezes para cobrir dívidas de jogo no total, mais de R, 100 mil, além de muitas outras pequenas despesas que eu nunca cheguei a contar. Quando o valor final apareceu na tela, eu mal conseguia respirar. Quase R 500 mil. Em apenas 3 anos investi quase R 500 mil nessa família. Em uma família que nunca me considerou verdadeiramente como sua. As lágrimas brotaram dos meus olhos, não pelo dinheiro, mas pela dor da minha própria estupidez e cegueira. Sacrifiquei tanto para receber em troca apenas desprezo e uma tentativa descarada de me roubar. Naquele momento, meu telefone tocou. O número de Sônia. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas, pressionei o botão de atender e não esqueci de ligar a gravação da conversa. Do outro lado da linha, a voz de Sônia era melosamente doce, completamente diferente de sua maneira agressiva habitual. Alô, Aninha, filha, é a mamãe? Sim, estou ouvindo, mãe, respondi friamente. Aninha, o que aconteceu outro dia? Foi no calor do momento. Não fique com raiva de mim, ok? Eu só tô preocupada com você e o Igor. Ela começou sua cantiga familiar. O Igor é um bobo. Você é a esposa. Seja mais sábia. Perdoe-o desta vez. Eu fiquei em silêncio, esperando para ver qual truque ela faria desta vez. O fato é que estou com algumas dificuldades financeiras agora. O Igor me deu o salário dele para pagar as dívidas do Carlos, e esse mês os credores estão realmente pressionando. Faltam algumas dezenas de milhares. Talvez você possa me emprestar um pouco e depois eu digo ao Igor para ele te devolver tudo? Ah, filha, quase ri. O plano dela era óbvio demais. Fingir arrependimento para pedir dinheiro emprestado, mas ela não sabia que acabara de me fornecer provas irrefutáveis. Sorri, mantendo um tom calmo. Ah, é mesmo? Eu pensei que o salário do Igor era para suas despesas pessoais. Acontece que você pega tudo para pagar as dívidas do Carlos. Pobre Igor, trabalha tanto e não tem dinheiro para despesas de bolso. Sônia, do outro lado da linha, ficou em silêncio, aparentemente percebendo que havia falado demais. Ela tentou apressadamente se corrigir. Não foi isso que eu quis dizer, mas não lhe dei chance. Sabe, mãe, estou ocupada agora. E quanto ao dinheiro, resolva com o Igor. Vou desligar. Interrompi a ligação, sentindo um estranho alívio. Um extrato detalhado de R, 500 mil. Uma gravação de áudio onde Sônia admite pegar todo o salário do filho. As provas estavam em minhas mãos. Agora, a palavra estava com a lei. Nos dias seguintes, concentrei-me totalmente no trabalho e na preparação para a batalha legal. Eu trabalhava como uma máquina, com uma eficiência surpreendente. Talvez, livrando-me do fardo chamado família do marido, minha mente tenha se tornado mais clara e afiada. A gerência e os colegas notaram minha mudança. Eles não fizeram perguntas desnecessárias, mas sempre me apoiaram com olhares compreensivos e gestos silenciosos. A chefe do departamento de RH até me chamou especificamente e disse que se eu precisasse de férias para resolver assuntos pessoais, a empresa sempre estaria disposta a ajudar. A bondade deles me aqueceu e me deu forças. Eu pensei que o Igor e sua mãe continuariam a causar escândalos, mas para minha surpresa, tudo estava extraordinariamente quieto. Talvez, após a vergonha pública diante dos vizinhos, eles tenham entendido que a tática de chantagem e escândalos não funcionava mais comigo. Ou talvez eles estivessem secretamente preparando um novo plano, mas eu estava errada. Este silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. Uma noite, quando eu estava saindo do escritório, uma figura familiar já me esperava no portão. Era o Igor. Ele parecia mais exausto e patético do que eu poderia imaginar. O terno de grife que ele sempre usava estava amassado. A barba por fazer e o cabelo, sempre perfeitamente penteado com gel, agora estava bagunçado. Ele havia emagrecido visivelmente, com olheiras escuras sob os olhos. Parece que os dias sem meu cartão de crédito foram uma verdadeira tortura para ele. Ao me ver, Igor correu em minha direção, bloqueando o meu caminho. Ana, espere, preciso falar com você. Eu parei, cruzando os braços no peito e o encarei friamente. Ainda temos algo para conversar. Ana, por favor, gaguejou Igor com uma voz suplicante. Eu sei, eu estava errado. A culpa é toda minha. Eu fui muito fraco de caráter, não consegui te proteger. Me perdoe desta vez, por favor. Vamos começar tudo de novo. Eu prometo, eu vou mudar. Não vou mais deixar a mamãe e os outros te tratarem assim. Ele estendeu a mão para pegar a minha, mas eu dei um passo para trás, desviando. Começar tudo de novo. Eu sorri amargamente. Meu sorriso estava cheio de sarcasmo.
Igor, você sabe quantas vezes já me disse essa frase? Toda vez que você errava, toda vez que me enganava, você dizia isso e toda vez, como uma tola, eu acreditava em você. Mas não mais. Desta vez é diferente, Ana. Desta vez estou falando de todo o coração. Ele tentou me convencer. Havia desespero em seus olhos. Eu não posso viver sem você. Nos últimos dias, é como se eu tivesse me perdido. Sem você, não sou nada. Você não pode viver sem mim ou sem meu dinheiro? Perguntei diretamente, sem qualquer piedade. Igor, pare com este espetáculo. Estou muito cansada. Tudo entre nós acabou no dia em que você ficou do lado da sua mãe para me forçar a pedir demissão. Amor, confiança, tudo morreu. Minhas palavras cruéis atordoaram o Igor. Ele me olhou com uma expressão de ofensa e incredulidade. Provavelmente, ele ainda se iludia com a ideia de que, se ele se desculpasse, eu amoleceria e o perdoaria novamente, como antes. Naquele momento, alguns dos meus colegas saíram do escritório. Eles nos olharam com surpresa, mas rapidamente entenderam o que estava acontecendo. Uma das colegas com quem eu tinha uma relação amigável aproximou-se, pegou meu braço e disse: Ana, o chefe tá te procurando no estacionamento. Vamos. Era mentira, mas eu sabia que ela estava tentando me ajudar a sair daquela situação embaraçosa. Assenti, lançando um último olhar frio e decidido para o Igor. Todo o resto discutiremos no tribunal. Dizendo isso, virei-me e fui embora com a colega. Deixando o Igor sozinho no meio do fluxo de pessoas, não olhei para trás, mas senti seu olhar desesperado me seguindo. Seus apelos eram tardios demais. Nosso navio afundou, e eu nunca voltaria para salvar aquele que o afundou. Pensei que, após minha recusa abrupta e pública no escritório, Igor entenderia que precisava recuar, mas sua insistência e desfaçatez superaram todas as minhas expectativas. Ele não desistiu, ele me seguiu. Quando entrei no estacionamento subterrâneo do nosso condomínio, tive uma sensação de ansiedade. No espelho retrovisor, vi um táxi familiar que me seguia lentamente. Eu estacionei de propósito no canto mais distante, onde havia menos câmeras de vigilância. Eu queria acabar com isso de uma vez por todas, sem espectadores e sussurros. Assim que desliguei o motor e abri a porta, Igor correu e bloqueou minha saída. Seu rosto não tinha mais aquela expressão patética e suplicante de antes. Em vez disso, havia raiva e ressentimento de um animal encurralado. Ana, por que você está fazendo isso comigo? Você gostou de me humilhar na frente dos seus colegas? Ele rosnou. Sua voz ecoou pelo estacionamento silencioso. Fechei a porta do carro com calma e, encostando-me nela, olhei em seu rosto. Eu não te humilhei. Você se humilhou. Se você não tivesse vindo até mim, se não tivesse encenado aquele espetáculo patético, ninguém teria prestado atenção. Eu. Igor engasgou de raiva. Ele se aproximou, cerrando os punhos. Eu disse que estava errado. Por que você não pode me dar uma chance? Você sabe que minha mãe chorou todos esses dias. Você sabe que toda a minha família está um caos por sua causa? Ah, é mesmo? Curvei os lábios. E vocês já pensaram nos meus sentimentos quando sua mãe e toda a família vieram à minha casa para me insultar e me forçar a pedir demissão? Vocês pensaram nos meus sentimentos? Quando você secretamente pegava meu dinheiro para sustentar sua família, você pensou nos meus sentimentos. Não me fale mais sobre responsabilidade, Igor. Você não tem esse direito. Eu fiz tudo isso apenas pelo bem da família. Igor ainda tentava argumentar. O bem da família. Eu ri. O riso era frio e amargo. Ou pelo bem da sua mediocridade e preguiça. Você diz que me ama. Mas o que você fez por mim? Além de tirar meu dinheiro e me criar um problema atrás do outro. Percebendo que os argumentos não funcionavam, Igor passou para a audácia. De qualquer forma, você ainda é minha esposa e seus bens são meus bens. Você não tem o direito de me expulsar assim. Neste ponto, percebi que não havia mais nada a dizer. As palavras perderam o sentido. Apenas provas irrefutáveis poderiam fazê-lo calar a boca. Abri minha bolsa e tirei uma pilha grossa de papéis que a advogada Helena me ajudou a preparar. Eram todos os extratos de transações suspeitas da minha conta e da nossa conta conjunta nos últimos 3 anos. Eu joguei silenciosamente a pilha em seu rosto. As folhas brancas se espalharam e cobriram o chão de concreto frio do estacionamento. Igor ficou atônito. Ele se abaixou e pegou uma folha. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Em março do ano passado, você transferiu R, 10 mil para sua mãe. R, 10 mil, dizendo que era para a reforma da cozinha,
mas na verdade foi para o seu irmão pagar dívidas de apostas esportivas. Em julho do ano passado, você transferiu R$ 15.000 para a conta do seu tio, dizendo que era um investimento conjunto, mas na verdade era para ele comprar um terreno no próprio nome. Em dezembro do ano passado, você sacou R$ 5.000 em dinheiro, alegando que era para resolver questões de trabalho. Mas na realidade usou esse valor para comprar presentes para a família da sua tia. Eu pronunciei cada quantia claramente. Cada palavra minha era como um martelo batendo nos restos de seu amor próprio. Ele tremia, as folhas caindo de suas mãos. E isso não é tudo, Igor. No total, em 3 anos, você transferiu secretamente de mim quase R$ 250.000. Você achou que eu não sabia de nada? Achou que eu era uma tola tão fácil de enganar? Aproximei-me dele e sussurrei em seu ouvido palavras que fizeram um arrepio percorrer sua espinha. Ah, e mais uma coisa. Todas as suas conversas telefônicas com sua mãe, seu plano para se apossar dos meus bens. Eu também gravei tudo. Quer ouvir? Este último golpe quebrou Igor completamente. Ele caiu de joelhos, cobrindo a cabeça com as mãos. Todo o seu corpo tremia, não de medo, mas porque a verdade nua e cruel havia sido revelada. Ele havia perdido. Perdeu feio. Olhei para o homem caído a meus pés, sem sentir um pingo de pena. Virei-me. Abri a porta do carro, entrei e liguei o motor. O ronco do motor quebrou o silêncio sinistro do estacionamento. Fui embora, deixando o Igor sozinho com uma pilha de provas de sua culpa, com a verdade que ele nunca mais poderia negar. O espetáculo tinha que acabar. Após a exposição no estacionamento subterrâneo, Igor desapareceu completamente da minha vida. Não houve mais ligações, nem cenas de súplica. Pensei que ele finalmente havia entendido sua situação e se conformado com a realidade. Mas esse silêncio acabou sendo o prenúncio de uma tempestade ainda mais forte. Cerca de uma semana depois, tarde da noite, quando eu já estava me preparando para dormir, meu telefone vibrou loucamente. Um número desconhecido. Eu geralmente não atendo a essas ligações, mas uma intuição me disse que eu deveria atender. Alô? Do outro lado da linha, a voz era rouca e fraca, interrompida por uma respiração pesada e soluços. Levei um momento para perceber que era o Igor. O que aconteceu? Perguntei sem qualquer emoção. Ana, me salve, salve a mamãe. Igor começou a chorar, abandonando toda a dignidade masculina. Na minha empresa há uma reestruturação, demissões. Eu estou na lista de demissão, disseram que meu estado mental está instável ultimamente. A produtividade caiu. Eu fiquei em silêncio. Mais cedo ou mais tarde, isso teria que acontecer. Um homem tão medíocre e dependente como ele não conseguiria se manter à tona sem o meu apoio. Vendo que eu estava em silêncio, Igor entrou em pânico ainda mais. Ele quase gritou no telefone. E isso não é o pior. Ana, mamãe soube que vou ser demitido em breve. Ela ficou tão abalada que desmaiou. Foi levada para o hospital. Os médicos dizem que ela teve um micro AVC. Precisa ser internada com urgência para exames e tratamento. A conta preliminar já estava em R$ 50.000. Ana, onde vou conseguir tanto dinheiro agora? R$ 50.000? Para mim, não era uma quantia tão grande, mas, vindo da boca do Igor, soou absurdamente ridícula. Lembrei-me de como ele e sua mãe gastavam meu dinheiro sem o menor remorso. Lembrei-me das roupas de grife, das viagens luxuosas. E agora, meros R$ 50.000 para tratamento poderiam colocar luz em apuros. Ana, eu te imploro. Estou de joelhos pedindo. A voz de Igor do outro lado da linha se transformou em uma súplica desesperada. Empreste, por favor, pela última vez. Eu juro, vou trabalhar como um cavalo para te devolver tudo. Só desta vez. Salve minha mãe. Se algo acontecer com ela, eu não suportarei. Ele novamente usou sua mãe como escudo, novamente apelou para a piedade, um truque velho e desprezível, mas desta vez meu coração estava de pedra. Eu não sentia pena nem raiva, apenas um vazio e um cansaço. Respirei fundo, tentando fazer minha voz soar o mais calma e fria possível. Igor, você se lembra do que sua mãe me disse? Ela disse que a principal obrigação de uma mulher é cuidar da família do marido. Ela disse que meu trabalho é uma bobagem. Ela disse que você era perfeitamente capaz de me sustentar. Fiz uma pausa para que cada palavra minha chegasse à sua consciência. Agora sua mãe está no hospital. Você, como filho, como chefe de família, cuide dela você mesmo. Esta é sua responsabilidade, não minha. Ana, não se pode ser tão cruel, gemeu Igor. Cruel.
Eu sorri, mas o riso não saiu. Vocês foram os verdadeiramente cruéis. Vocês pensaram em mim quando planejaram se apossar dos meus bens. Vocês pensaram em mim quando me insultaram e me coagiram. Você não tem dinheiro. Vem da casa de campo da sua família. Peça emprestado aos parentes a quem eu tanto ajudei. Não me ligue mais. A partir de agora, não há mais nada entre mim e sua família. Dizendo isso, não dei a Igor a chance de responder. Desliguei o telefone com firmeza. Logo depois, bloqueei seu número. Fiquei na escuridão do quarto, olhando para as luzes da cidade noturna. Minha alma estava surpreendentemente calma. Seu desespero não podia mais me afetar. A porta para o passado estava fechada e eu nunca mais olharia para trás. Quando o caminho da súplica foi bloqueado, a natureza teimosa e atrevida de Sônia novamente prevaleceu. Ela decidiu jogar a última cartada. Uma cartada que, em sua opinião, deveria me destruir, armando um escândalo no meu trabalho. Era uma manhã de segunda-feira. O ambiente de trabalho era tenso. Eu estava conduzindo uma reunião com a equipe sobre o lançamento de um novo produto, quando recebi uma ligação da segurança do primeiro andar. Ana, há um grupo de pessoas fazendo barulho aqui embaixo. Dizem que são seus parentes e querem vê-la. Estão gritando, fazendo escândalo. Não conseguimos acalmá-los. Meu coração não vacilou. Eu sabia quem era. Tudo bem, segurem-nos aí. Digam que já desço. Eu disse calmamente à minha equipe. Continuem, por favor. Tenho um pequeno assunto pessoal. Volto em 15 minutos. Não fui de mãos vazias. Passei na minha mesa, peguei meu telefone e uma pequena caixa de som Bluetooth que costumo usar para música. Eu sabia que um grande espetáculo me esperava e eu precisava do adereço apropriado. Assim que saí do elevador, a cena caótica se apresentou diante dos meus olhos. Sônia estava sentada no chão, no centro do saguão, cabelos desgrenhados. Ela batia com as mãos no chão de mármore brilhante e lia em voz alta. Gente boa, olhem. Minha nora ingrata enriqueceu e despreza o marido, abandonou a sogra doente. Vejam o verdadeiro rosto da sua chefe de departamento. Ao lado dela, a já conhecida tia Gabriela e o tio Vitor se apressavam, concordando com tudo e contando sobre os sofrimentos de sua família e minha crueldade. Vários outros parentes distantes estavam ao redor, formando um muro humano e impedindo seguranças. Muitos funcionários e clientes da empresa pararam para assistir. Os sussurros ficavam cada vez mais altos. Ao me ver, Sônia pareceu ganhar novas forças. Ela apontou o dedo para mim e gritou ainda mais alto. Aí tá ela. Aí tá a cobra. Como você teve coragem de aparecer aqui? Sua sogra está em uma cama de hospital por sua causa. Seu marido perdeu tudo por sua causa. Você está satisfeita, feliz? Eu não vacilei. Aproximei-me calmamente e parei a alguns metros deles, a uma distância segura. Não disse nada, apenas liguei silenciosamente a caixa de som Bluetooth e a conectei ao meu telefone. Todo o saguão ficou em silêncio em curiosa expectativa, e então, da caixa de som, uma voz estridente e familiar soou, claramente audível até a última palavra. Assim que ela pedir demissão, o cartão de salário dela deve ser confiscado. O salário dela é alto. Se o dinheiro ficar com ela, ela vai inventar alguma outra besteira. Deixa-me dar. Oizerai a dona. Darei a ela uma mesada para despesas de bolso todos os meses, e isso será suficiente para ela. Era a voz de Sônia daquela mesma gravação de áudio. Seu rosto se contorceu. O sorriso vitorioso congelou em seus lábios, substituído por extremo horror. Ela gaguejou. O quê? O que é isso? Você. Eu não lhe dei tempo para se recuperar. E a próxima gravação soou. Desta vez, era a voz da tia Gabriela. Isso mesmo, irmã. Você precisa mostrar a ela o lugar dela. Uma mulher, por mais inteligente que seja, deve sempre estar um degrau abaixo do marido. E deixe os homens controlarem o dinheiro. É mais seguro. Um murmúrio percorreu o saguão. Os olhares que antes me encaravam com dúvida agora estavam fixos na família de Igor, cheios de desprezo e repulsa. Você forjou tudo. Você editou, gritou Sônia em desespero, tentando negar o óbvio. Sorri friamente. Se eu forjei ou não, mãe, podemos pedir à polícia para fazer uma perícia. Esta gravação de áudio, juntamente com o vídeo de você e seus parentes me ameaçando em minha casa, já foi entregue ao meu advogado. Eu só queria mostrar a todos os presentes quem é o verdadeiro ator aqui e quem é o lobo em pele de cordeiro. Virei-me para a multidão e disse em voz alta e clara: Senhoras e senhores, meu nome é Ana. Esta é minha ex-sogra e sua família. Eles vieram aqui hoje não porque eu sou ingrata,
mas porque eu cortei o fluxo financeiro do qual eles vinham tirando dinheiro de mim nos últimos 3 anos. Eles querem destruir minha reputação para me forçar a sustentar. Luz novamente. Todas as provas eu apresentarei no tribunal. Obrigado pela atenção. Dizendo isso, fiz um sinal para a segurança. Desta vez, ninguém os impediu. Os seguranças altos e fortes rapidamente se aproximaram e escoltaram a família de Sônia, paralisada de vergonha, para fora do prédio. Ela não gritava mais, apenas caminhava cabisbaixa sob os sussurros e olhares de desprezo de todos ao redor. O espetáculo terminou em um fracasso total e humilhante para seus instigadores. Virei-me e fui direto para o elevador. Minha alma estava surpreendentemente calma. Eu sabia que a partir daquele momento eles nunca mais ousariam me incomodar. Após a apresentação fracassada em meu escritório, a família de Igor silenciou completamente. Provavelmente, a humilhação pública foi um golpe forte demais, quebrando definitivamente sua audácia. Alguns dias depois, recebi uma intimação do Tribunal Distrital. Eu e Igor fomos convidados para um procedimento de conciliação pré-julgamento no caso de divórcio. Finalmente, aquele dia chegou. Fui ao tribunal com Helena. Ao contrário das minhas expectativas de um lugar austero e frio, a sala de conciliação era pequena e simples. Igor chegou mais cedo e estava sentado sozinho em um canto. Ele parecia ainda mais patético do que em nosso último encontro. O rosto emagrecido, o olhar vazio, as roupas desleixadas. Ele não era mais o homem bem cuidado e autoconfiante que eu conhecera. A ruína estava escrita em cada traço de seu rosto. Ao nos ver, a mim e a Helena, Igor apenas levantou os olhos por um momento e depois os fixou no chão novamente, sem ousar encontrar meu olhar. A juíza que conduzia o procedimento era uma mulher de meia idade com um rosto gentil, mas um olhar muito perspicaz. Ela revisou nosso caso, depois levantou os olhos para nós dois e disse suavemente: Ana, Igor, o tribunal recebeu o pedido de divórcio unilateral de Ana. De acordo com o procedimento, hoje realizamos uma audiência de conciliação para lhes dar a oportunidade de reconsiderar, de restabelecer as relações familiares. O casamento é um passo sério e sua dissolução é sempre triste, especialmente quando vocês são tão jovens. Ela falou muito sobre o significado da família, sobre o dever conjugal, sobre a necessidade de dar uma chance um ao outro. Eu ouvi em silêncio, sem interromper. Eu respeitava os procedimentos legais, mas quando ela perguntou sobre minhas intenções, respondi com firmeza e decisão. Meritíssima, não tenho desejo de conciliação. Minha decisão de me divorciar foi cuidadosamente pensada. Todos os meus sentimentos e confiança em Igor se esgotaram. Apenas peço ao tribunal que formalize nosso divórcio o mais rápido possível. A juíza olhou para mim, depois para Igor. E você, Igor, qual é a sua opinião? Só então Igor levantou a cabeça. Ele não olhou para mim, mas para a juíza e disse suplicante: Meritíssima, eu não quero me divorciar. Eu sei, cometi muitos erros, mas ainda amo minha esposa. Peço ao tribunal que nos dê mais tempo. Mesmo em tal situação, ele continuava a atuar. Quase ri. Tempo para quê? Permita-me perguntar, interveio Helena, como minha advogada. Sua voz era profissional e fria. Minha cliente tomou uma decisão final. Prolongar o processo só trará mais sofrimento a ambas as partes. Se Igor realmente tem sentimentos, ele deve respeitar a decisão de Ana e deixá-la ir. Pressionado pela minha advogada, Igor decidiu usar sua última cartada. Com as mãos trêmulas, ele tirou da pasta uma pilha de documentos médicos e os colocou sobre a mesa. Meritíssima minha mãe. Minha mãe recentemente foi internada no hospital com um AVC. Sua saúde está muito frágil. O médico disse que ela não pode sofrer nenhum choque. Se nos divorciarmos agora, temo que ela não suporte. Peço ao tribunal, por favor, que se coloque na situação da minha família. Nos dê um adiamento. A juíza hesitou um pouco e pegou os documentos para examiná-los. Olhei para Helena. Ela sentiu quase imperceptivelmente. Eu sabia o que fazer. Meritíssima, levantei-me. Minha voz era calma, mas firme. Primeiro, a doença da mãe de Igor é lamentável, mas não é uma base legal para adiar nosso divórcio. Este casamento não pode mais ser salvo, e sua prorrogação é apenas auto-engano. Segundo, olhei diretamente para Igor. Foi a mãe dele que me deu o ultimato: trabalho ou divórcio. Foi ela que quis que este casamento terminasse. Por que agora você usa a saúde dela como motivo para mantê-lo? Continuei, sem lhe dar a chance de dizer uma palavra. Terceiro, e o mais importante,
Tenho provas de que Igor e sua família me submeteram sistematicamente a abuso psicológico. Me enganaram e se apropriaram dos meus bens por um longo período. Se Igor não concordar em assinar o pedido, exigirei a abertura de um processo separado, e então não será apenas um divórcio. Minhas palavras foram como um trovão para Igor. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele sabia que eu tinha provas suficientes para afundá-lo e a toda a sua família. A juíza, vendo a mudança no rosto de Igor, também entendeu a essência do problema. Ela colocou os documentos médicos de lado e disse com uma voz mais severa: Igor, o tribunal leva em consideração o estado de saúde de sua mãe. No entanto, isso não é uma base legal para adiar o divórcio quando uma das partes tomou uma decisão firme. Se vocês realmente não podem restabelecer o relacionamento, é melhor resolver esta questão de uma vez por todas. Todos os caminhos de retirada foram cortados. Igor desabou na cadeira. Sua aparência era deprimida. Ele entendeu que havia perdido completamente. No final, sob a pressão do tribunal e da advogada, ele com a mão trêmula pegou a caneta e assinou o acordo de divórcio. Quando a última assinatura foi colocada, senti um enorme alívio se espalhar por todo o meu corpo. 3 anos de inferno oficialmente terminaram. Levantei-me, junto com Helena, curvei-me para a juíza e saí da sala, sem olhar para trás nenhuma vez para o homem que um dia foi meu marido. A porta se fechou atrás de mim, colocando um ponto final no capítulo mais sombrio da minha vida. O divórcio foi finalizado, mas minha batalha ainda não havia terminado. A sessão mais importante estava por vir, o Tribunal de Partilha de Bens e Cobrança de Indenização. Eu não precisava de nada do Igor, mas estava determinada a reaver os quase 250 mil que ele secretamente roubou de mim, além de receber uma indenização por danos morais. No dia do julgamento, a atmosfera era muito mais tensa do que na audiência de conciliação. Igor contratou um advogado, um homem de meia idade com um ar bastante astuto. Ao me verem a Helena, este advogado até sorriu com desafio. A sessão começou. Depois que o juiz anunciou o motivo, Helena, representando meus interesses, expôs clara e logicamente todas as nossas exigências. Ela apresentou um extrato detalhado de todas as quantias que Igor transferiu, com documentos bancários autenticados anexados. Ela também apresentou provas de abuso psicológico por parte da família de Igor, incluindo gravações de áudio e vídeo. Nossas exigências eram claras. Igor deveria devolver toda a quantia apropriada e pagar uma indenização por danos morais. No valor de 50 mil. Quando Helena terminou, foi a vez do lado de Igor. Seu advogado se levantou e, sem pressa em refutar nossas provas, deu um golpe inesperado. Meritíssimo, disse ele com voz confiante. Discordamos categoricamente dessas acusações infundadas. Meu cliente Igor não se apropriou de nenhum bem de Ana. Pelo contrário, foi a própria Ana que se envolveu na ocultação de bens comuns. Um sussurro percorreu o tribunal. Helena e eu nos entreolhamos com surpresa, mas mantivemos a calma. Eu sabia que eles não ficariam de braços cruzados, mas não esperava uma mentira tão descarada. O advogado continuou, levantando uma pasta de documentos. Temos provas de que, apenas uma semana antes de entrar com o pedido de divórcio, Ana transferiu uma grande quantia de 50 mil para a conta de uma certa Helena. E, meritíssimo, esta pessoa não é outra senão a respeitável advogada sentada à sua frente. Ele apontou para Helena com um ar triunfante. Todos os olhares no tribunal se voltaram para minha amiga. Igor também levantou a cabeça. Um fraco raio de esperança brilhou em seus olhos. Esta é uma clara tentativa de conluio com o objetivo de ocultar ativos antes do divórcio para evitar sua partilha legal. Pedimos ao tribunal que leve este fato em consideração e rejeite todas as exigências do requerente. O advogado concluiu com ar de presunção. A atmosfera no tribunal ficou tensa. O juiz olhou para Helena com interrogação. Se esta acusação fosse verdadeira, não apenas eu ficaria em desvantagem, mas a reputação de Helena como advogada seria seriamente prejudicada. Mas, ao contrário de suas expectativas, Helena não demonstrou a menor preocupação. Ela se levantou calmamente e sorriu suavemente, um sorriso profissional e confiante. Meritíssimo. Agradeço ao colega por levantar esta questão. De fato, minha cliente, Ana, me transferiu a quantia de 50 mil no período indicado. A admissão de Helena fez com que Igor e seu advogado sorrissem ainda mais presunçosamente, mas seus sorrisos rapidamente desapareceram
quando Helena continuou. No entanto, isso de forma alguma constitui ocultação de ativos. Helena colocou sobre a mesa do juiz outra pasta de documentos cuidadosamente costurada. Este é um contrato de gestão de investimentos entre mim e Ana, celebrado há 2 anos e autenticado em cartório. De acordo com este contrato, Ana me confia, como pessoa física e investidora, o uso de parte de sua renda para investir em valores mobiliários e imóveis. A quantia de R$ 50 mil. Foi uma das parcelas planejadas no âmbito deste contrato. Todas as operações são legais, transparentes e comprovadas por documentos. Helena continuou. Sua voz tornou-se mais firme. Além disso, peço ao tribunal que observe que a renda mensal de minha cliente é de várias centenas de milhares de reais. Um investimento de R$ 50.000 em comparação com seu patrimônio. E renda totais é insignificante. Alegar que Ana ocultou uma quantia tão pequena para se esquivar de suas obrigações para com o marido, que não fazia nenhuma contribuição econômica e, além disso, vivia às suas custas. É um argumento completamente absurdo e ridículo. A resposta afiada e bem fundamentada de Helena virou completamente a situação. O rosto do advogado de Igor de Vitorioso tornou-se mortalmente pálido. Ele não esperava que estivéssemos tão bem preparados. Seu plano sujo de me denegrir foi um fracasso retumbante em pleno tribunal. O último raio de esperança de Igor se apagou. Ele ficou sentado com a cabeça baixa, exalando um desespero total e absoluto. Após a resposta poderosa de Helena, um silêncio reinou no tribunal. O advogado de Igor ficou paralisado, incapaz de dizer uma palavra. Suor frio brotou em sua testa. Todas as suas tentativas de virar o jogo se chocaram contra provas irrefutáveis e uma lógica de ferro. Helena não deu ao oponente tempo para se recuperar. Ela voltou à questão principal. Sua voz soava ponderada e confiante. Meritíssimo. Depois de esclarecermos a falta de fundamento das acusações da parte ré, gostaria de voltar às nossas exigências. Temos extratos bancários completos e autenticados que provam que o cidadão Igor sistematicamente e secretamente transferiu dinheiro da conta de sua esposa, Ana, para as contas de sua mãe, Sônia, e de seu irmão, Carlos. A quantia total calculada por nós é de R$ 246.500. Helena ergueu bem alto a pasta de documentos, abrindo a última página com a tabela final destacada em negrito. Isso constitui apropriação de bens durante o casamento e uma violação grosseira do Código de Família. Essas ações não apenas causaram danos materiais, mas também são uma fraude, uma traição, que causou um profundo trauma moral à minha cliente. Ela continuou. Seu olhar aguçado estava fixo em Igor. Além disso, temos provas de que Sônia e outros membros da família foram repetidamente ao apartamento e ao local de trabalho de Ana para criar escândalos, insultá-la, ameaçá-la e forçá-la a pedir demissão com o objetivo de se apoderar de toda a sua renda. Essas ações afetaram seriamente a saúde, o estado de espírito e a reputação de minha cliente. Portanto, o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil é totalmente justificado, justo e razoável. O lado de Igor não conseguiu apresentar um único contra-argumento de peso. Todas as evidências estavam contra eles. Seu advogado só conseguia murmurar frases fracas como foram presentes voluntários entre os cônjuges ou Ana concordou, mas não tinha um único documento ou testemunha para confirmar. Após os debates, o tribunal anunciou um recesso para proferir a sentença. Helena e eu ficamos sentadas em nossos lugares, ambas em silêncio. Eu não estava preocupada porque tinha certeza de que a justiça estava do meu lado. Senti apenas um profundo cansaço após a longa luta. Cerca de 20 minutos depois, o tribunal retornou. A juíza, a mesma mulher de meia-idade com um rosto gentil, agora parecia muito severa. Ela pegou a sentença e começou a ler, lá em voz alta e clara. Tendo examinado todos os materiais, o caso, as provas apresentadas pelas partes e ouvindo os debates o tribunal estabeleceu, ela analisou cada ponto, desde a definição de bens pessoais e comuns até os atos de fraude e apropriação por parte de Igor. Cada palavra da juíza era como um martelo, quebrando as últimas esperanças do réu. As ações do cidadão Igor constituem uma violação grosseira dos deveres conjugais, uma manifestação de infidelidade, desrespeito e negligência em relação à propriedade conjunta. As quantias que o cidadão Igor transferiu arbitrariamente para sua mãe e irmão sem o consentimento
da esposa são um ato de apropriação de bens. Consequentemente, o pedido de Ana para a devolução dos bens é totalmente justificado. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o tribunal, considerando que as ações de Igor e sua família tiveram um impacto negativo na honra, dignidade e estado de espírito de Ana, considera esse pedido também parcialmente procedente. Finalmente chegou o momento mais importante. Com base nos artigos dos Códigos Civil e de Família da República Federativa do Brasil, o tribunal decidiu julgar procedentes os pedidos de Ana, condenando Igor a devolver a Ana os fundos no valor de R$ 246.500, condenar Igor a pagar a Ana uma indenização por danos morais no valor de R$ 50.000. O valor total a ser pago por Igor em favor de Ana é de R$ 296.500. R$ 296.500. Esse número que ecoou no tribunal fez Igor cambalear, como se estivesse prestes a cair. Seu rosto ficou branco como papel. Mas isso não foi tudo. A juíza olhou para o lugar dos ouvintes, onde Sônia estava sentada. Com voz severa, ela acrescentou: além disso, o tribunal observa o comportamento inadmissível da cidadã Sônia, expresso na violação da ordem na sala do tribunal. O tribunal emite uma advertência à cidadã Sônia. Em caso de repetição de tais ações, ela será responsabilizada por desrespeito ao tribunal. Ao ouvir seu nome, Sônia pulou, apontou o dedo para os juízes e gritou: injusto! Vocês todos estão comprados! Que tribunal é este? Devolvam meu filho. Imediatamente, 2 oficiais de justiça presentes na sala se aproximaram rapidamente e retiraram Sônia. Seus gritos e maldições foram ficando cada vez mais baixos e, finalmente, silenciaram atrás da porta. O julgamento terminou. A justiça prevaleceu. Respirei fundo, sentindo como se uma pedra que me pressionava todos esses anos tivesse caído dos meus ombros. Virei-me para Helena. Ela estava sorrindo para mim. Vencemos. Vencemos não apenas no tribunal, mas recuperamos nossa honra e liberdade. A decisão do tribunal foi uma sentença de morte para Igor e sua família. A quantia de quase R$ 300.000 era impensável para um homem que acabara de perder o emprego, não tinha bens próprios e estava acostumado a viver às custas dos outros. Após o julgamento, o advogado de Igor entrou em contato com Helena, tentando negociar um parcelamento do pagamento em muitos anos, mas eu recusei categoricamente. Eu disse a Helena que não precisava do dinheiro dele imediatamente, mas precisava que a justiça fosse feita até o fim. Ele não me deu uma chance, e eu não tenho motivos para sentir pena dele. Que tudo seja feito de acordo com a lei. Exigimos o cumprimento imediato da decisão. Helena apoiou totalmente minha decisão. Ela disse que qualquer concessão agora os faria pensar que eu era fraca e poderia ser usada novamente. Eles precisavam provar todas as consequências de suas ações. Isso seria a lição mais cara para eles. Algumas semanas depois, quando o prazo para o cumprimento voluntário da decisão expirou e não houve nenhuma ação por parte de Igor, entramos com um pedido no serviço de oficiais de justiça e a máquina da justiça começou a funcionar, fria e implacável. Uma bela manhã, a caminho do trabalho, recebi uma ligação de uma ex-vizinha do bairro onde a família de Igor morava. Sua voz estava cheia de excitação. Aninha, você ouviu as notícias? Os oficiais de justiça chegaram na casa dos Sidorovs. Estão lendo uma ordem. Selando tudo, a rua inteira veio ver uma multidão enorme. Eu apenas respondi, entendi e desliguei. Não havia o menor tremor em minha alma. Eu já havia imaginado essa cena há muito tempo. Era o final inevitável para a ganância e a estupidez. Mais tarde me contaram que aquele dia foi um verdadeiro caos para a família de Igor. Quando os oficiais de justiça e as autoridades chegaram, Sônia gritava, rolava no chão, amaldiçoava a todos, recusando-se a cooperar. Ela se deitou na frente da porta, impedindo que alguém entrasse, mas diante da lei, todos os seus protestos foram em vão. A ordem de execução forçada foi lida, e sua casa, o único bem registrado em nome dos pais de Igor, foi selada para preparação para inventário e venda em leilão. Todos os móveis da casa foram inventariados. As coisas que eu mesma comprei uma vez, desde a enorme TV de plasma e o sofá chique até pequenos eletrodomésticos. Tudo foi incluído na lista de bens a serem vendidos para quitar minha dívida. Toda a família de Igor foi forçada a deixar a casa no mesmo dia, autorizada a levar apenas os itens pessoais mais essenciais. Em uma manhã, eles se tornaram sem teto. A ruína da família de Igor se tornou o principal assunto de discussão em todo o bairro. Ninguém sentiu pena deles. As pessoas apenas se regozijavam.
dizendo que era uma justa retribuição para uma família que vivia às custas da nora. Enquanto a vida deles descia a ladeira abaixo, minha carreira atingiu um novo nível. Resolvidos todos os problemas, concentrei-me totalmente no trabalho. Minha energia e criatividade, por tanto tempo reprimidas, foram libertadas. Propus e liderei com sucesso um importante projeto estratégico que trouxe enormes lucros para a empresa. Na reunião trimestral final, o CEO me elogiou pessoalmente na frente de toda a diretoria. Ele disse: "Estou impressionado não apenas com as qualidades profissionais de Ana, mas também admiro sua força de espírito e resiliência. Uma pessoa que consegue resistir e superar tempestades pessoais para trabalhar de forma tão abnegada merece um maior reconhecimento." E então ele anunciou minha nomeação para o cargo de vice-presidente de desenvolvimento estratégico. Todo o salão explodiu em aplausos. Eu estava no palco, recebendo flores. Meu coração estava cheio de orgulho e felicidade. Eu provei que o valor de uma mulher não está em agradar a família do marido, mas em suas próprias habilidades e dignidade. Perdi uma família tóxica, mas me encontrei uma versão mais forte, mais bem-sucedida e mais brilhante do que nunca. Pensei que a história terminaria aí. A casa da família de Igor foi vendida em leilão, mas o dinheiro arrecadado, após a dedução de todas as despesas, foi suficiente apenas para pagar pouco mais da metade da dívida. Decidi considerar o restante como esmola para pessoas desesperadas, não querendo mais gastar tempo e energia com isso. Eu queria fechar completamente o passado e me concentrar em meu futuro brilhante, mas a vida às vezes dá as reviravoltas mais inesperadas. Uma noite, quando eu estava jantando com meus pais em meu novo apartamento, o telefone tocou. Um número de telefone fixo desconhecido. Hesitei um pouco, mas ainda assim atendi. "Alô, é a Aninha?" Uma voz masculina familiar e mais velha soou do outro lado da linha. "Sim, sou eu." "Desculpe, quem é?" "Sou eu, seu tio." "Tio Vitor, tio avô de Igor." Fiquei atônita. "Tio Vitor, o mesmo que me pediu R, 50 mil emprestados e evitou de todas as formas me pagar. Por que ele está me ligando agora? Será que ele quer pedir dinheiro emprestado de novo?" Um sorriso irônico passou por meus lábios. "Ah, olá, tio Vitor. O que você queria?" A voz do tio Vitor do outro lado da linha estava hesitante e baixa. "Aninha, eu sei que agora não é o melhor momento para essas conversas, mas estou tão indignado que não consigo ficar calado. Aconteceu alguma coisa?" Fiquei curiosa. Aconteceu o seguinte. Ele baixou a voz, como se temesse que alguém o ouvisse. "A casa da Sônia foi vendida, mas ela tem seu próprio dinheiro, escondido, sobre o qual ninguém sabe." Meu coração bateu mais forte. Seu próprio dinheiro, exatamente, e não é pouco, sobrinha. 40 mil. É o dinheiro que ela recebeu pela venda de alguns acres de terra na aldeia alguns anos atrás e mais as economias de muitos anos. Ela não contou a ninguém sobre isso, nem mesmo ao marido e ao filho. Escondeu em uma velha caixa de ferro e a enterrou em algum lugar no depósito da casa velha. Ela queria guardar para a velhice e não dividir com ninguém. Fiquei em silêncio, tentando processar essa informação inesperada. 40 mil não é uma quantia pequena. Vendo que eu estava em silêncio, tio Vitor acrescentou apressadamente. Sua voz estava cheia de indignação. "Estou te contando isso porque o egoísmo dela me irrita. Sempre se fez de vítima. Tudo pelos filhos, tudo pelos netos, mas na verdade só pensava em si mesma. Parentes em apuros vêm, não se consegue um centavo, mas ela esconde um monte de dinheiro. Agora que não tem casa e tá endividada até o pescoço, ela ainda vai ficar com esse dinheiro sozinha. Isso simplesmente me irrita. Você é a credora. Você tem o direito de saber sobre isso para buscar justiça." Eu entendi tudo imediatamente. Ele não era tão bom assim. Ele a entregou por ressentimento, porque ele não conseguiu nada, por inveja. A essência dessas pessoas, no final, se resumia a uma palavra: lucro. Quando os interesses comuns desapareceram, eles estavam prontos para se atacarem. "Obrigada por me informar, tio Vitor", respondi com voz calma. "Vou pensar no que fazer. Lembre-se, sobrinha, a velha caixa de ferro no depósito. Haja rápido ou ela vai esconder. Lá em outro lugar." Ele me instruiu antes de desligar. Coloquei o telefone de lado, olhei pela janela. Um sorriso frio apareceu em meus lábios. "Sônia, você passou a vida inteira calculando tudo, mas não calculou a natureza humana, não calculou a traição daqueles que você sempre considerou seu lado. Bem, se você quer jogar até o fim, eu jogarei com você. Vou receber esta dívida até o último centavo.
Na manhã seguinte, liguei para Helena e contei toda a história sobre a ligação do tio Vitor. Helena ficou não menos surpresa, mas rapidamente aproveitou a oportunidade. Isso é simplesmente uma reviravolta perfeita, Ana. Devemos agir imediatamente. Vou entrar em contato com o Serviço de Oficiais de Justiça e informar sobre a ocultação de ativos. Por lei, eles têm o direito de realizar uma verificação e apreensão forçada se a informação for confirmada. Todos os procedimentos foram realizados de forma rápida e secreta. Naquele mesmo dia, à tarde, eu, Helena e 2 oficiais de justiça chegamos à casa velha e lacrada da família de Igor. A casa parecia abandonada e sombria. Portões enferrujados, um pátio coberto de mato, uma atmosfera opressiva. Entramos e fomos direto para o pequeno, úmido e escuro depósito no fundo da casa. O cômodo estava cheio de tralha velha e coberto de poeira. Começamos a busca. Debaixo de uma cama de madeira rangente, levantando uma tábua podre, descobrimos um pedaço de terra que parecia ter sido recentemente cavado. Um dos oficiais o forçou com um pé de cabra e em poucos instantes uma velha caixa de ferro trancada apareceu. Meu coração disparou. É ela. No exato momento em que a caixa foi retirada do subsolo, os portões do lado de fora se abriram com força. Sônia e Igor apareceram, seguidos pela tia Gabriela, tio Vitor e mais alguns parentes. Obviamente, alguém os havia avisado. Ao ver a caixa de ferro nas mãos do oficial, o rosto de Sônia ficou branco como a morte. Ela se jogou para frente como uma mariposa na chama, gritando: "Não se atrevam! É meu dinheiro! Vocês não têm o direito de tocá-lo." Um dos oficiais a deteve. "Cidadã, estamos cumprindo uma ordem judicial. Temos informações de que você está ocultando bens com o objetivo de se esquivar do cumprimento de uma decisão judicial. Pedimos sua cooperação." "Eu não sei de nada. É meu dinheiro para a velhice", ela continuou a gritar, tentando arrancar a caixa. Mas então, o mais inesperado aconteceu. Tio Vitor, o mesmo que a entregou a mim, deu um passo à frente com o ar de um grande justo. "Sônia, você está errada. A Aninha tem uma decisão. Ela tem uma decisão judicial. Você tem dinheiro e o esconde. Não paga as dívidas do seu filho. Isso é muito errado. O que as pessoas vão pensar da nossa família?" A tia Gabriela imediatamente concordou. "Exatamente. Você é muito egoísta. Seu filho está endividado até o pescoço. A casa foi vendida e você esconde o dinheiro. Você pensa em alguém além de si mesma?" Outros parentes que antes sempre estiveram do lado de Sônia, agora também a atacaram com censuras. "Nunca pensei que você fosse assim. Acontece que você só fingia amar seu filho e sobrinhos. Tem dinheiro, mas não paga as dívidas do filho, permite que ele seja processado. Desumano." Sônia olhou atônita para os parentes que a cobriam de censuras. Em seus olhos havia confusão, dor e incredulidade. As pessoas em quem ela sempre confiou, a quem sempre protegeu, agora lhe davam os golpes mais dolorosos nas costas. Eles não se importavam com a perda dela. Eles só se importavam com o fato de ela ter escondido o dinheiro e não ter compartilhado com eles. Na presença de representantes da lei, a caixa foi aberta. Dentro, envoltos em várias camadas de plástico, havia maços de notas de R$ 100. No total, exatamente R$ 40.000. Naquele momento, Sônia desmoronou completamente. Ela caiu no chão e chorou silenciosamente. Eram lágrimas de desespero, humilhação e traição. Os parentes olharam para o dinheiro com ganância e arrependimento, e depois novamente para Sônia, com censura e desprezo. Fiquei observando silenciosamente esta tragicomédia. A natureza humana é realmente mais assustadora do que qualquer demônio. Não senti prazer, apenas uma vaga pena por essas pessoas que estavam se destruindo por causa do dinheiro. A quantia de R$ 40.000 foi lacrada no local e entregue ao Tesouro do Estado para o cumprimento da decisão judicial. Minha guerra, em essência, chegou ao fim. Poderia-se pensar que, após a descoberta do dinheiro escondido, Igor e sua família finalmente se renderiam. Mas não. O desespero os tornou ainda mais loucos e imprudentes. Eles decidiram apelar. E na audiência do Tribunal de Apelação, eles recorreram ao último e mais sujo truque. O astuto advogado de Igor, com um ar sério, apresentou ao tribunal uma nova prova. Uma gravação de áudio. "Meritíssimo", disse ele. "Esta é a prova da verdadeira razão para a dissolução do casamento do meu cliente. Não se trata das divergências das quais Ana falou, mas do fato de que ela traiu seu marido. Ele tocou a gravação, uma conversa com interferência soou,
As palavras eram quase inaudíveis. Era a minha voz e a voz de algum homem. A conversa era muito ambígua, grosseiramente editada a partir de fragmentos de frases como "sinto sua falta", "quando nos veremos novamente, que ninguém saiba de nós". Eles alegaram que o homem na gravação era meu chefe direto no trabalho. Igor estava sentado no banco dos réus, com a cabeça baixa, interpretando perfeitamente o papel de um marido infeliz e enganado. Sônia, na plateia, enxugava periodicamente as lágrimas com um lenço, fingindo sofrimento. Eles queriam, com este truque, manchar minha honra, fazer o tribunal acreditar que a culpa era minha e, com base nisso, rejeitar minhas reivindicações. Fiquei atônita por um momento. Não podia acreditar que eles fossem capazes de tal baixeza, acusar-me de traição e ainda por cima envolver meu chefe nisso. A raiva me dominou, mas Helena gentilmente colocou a mão na minha. Seu olhar dizia: calma. Quando a gravação terminou, Helena se levantou calmamente, sem demonstrar a menor preocupação. Meritíssimo, afirmamos que esta é uma prova falsa, maliciosamente editada, com o objetivo de caluniar e ofender a honra de minha cliente. O advogado de Igor sorriu. Você tem provas de que é uma farsa ou são apenas palavras vazias? Claro que temos, respondeu Helena com firmeza. Ela se virou para o tribunal. Pedimos para chamar como testemunha o senhor Paulo, chefe do departamento de estratégia e chefe direto de Ana. O lado de Igor ficou um pouco confuso com este pedido inesperado. Alguns minutos depois, meu chefe, senhor Paulo, um homem de meia-idade, distinto e elegante, entrou na... Helena começou o interrogatório. Senhor Paulo, você reconhece a voz do homem na gravação que acabamos de ouvir? O senhor Paulo balançou a cabeça. Não, senhora advogada, definitivamente não é a minha voz. Helena continuou. No período em que, segundo o réu, minha cliente tinha um relacionamento inadequado com você, ou seja, nos últimos 3 meses antes do divórcio, qual era o seu relacionamento com Ana? O senhor Paulo respondeu de forma clara e concisa. Ana é minha subordinada, uma funcionária excepcionalmente talentosa. Naquele período, trabalhamos juntos em um projeto muito importante para a empresa. Frequentemente tínhamos que discutir questões de trabalho, inclusive fora do horário de expediente. Todas as nossas conversas diziam respeito exclusivamente ao trabalho, e outros membros da equipe do projeto estavam frequentemente presentes. Não tínhamos nenhum relacionamento pessoal. Helena assentiu e deu o golpe de misericórdia. Meritíssimo, recorremos a um laboratório de perícia independente para analisar a gravação de áudio fornecida pelo réu. E aqui está o resultado. Ela colocou sobre a mesa uma conclusão com um selo vermelho. A perícia mostrou que esta gravação foi editada. Ela foi colada a partir de muitas conversas diferentes. A voz masculina na gravação não corresponde à voz do Sr. Paulo. Além disso, várias frases de Ana, como foi estabelecido, foram tiradas de suas conversas com entregadores e operadores de call center. Este é um fato óbvio e irrefutável de falsificação de provas. As provas eram muito convincentes. O advogado de Igor ficou mudo. Igor e Sônia empalideceram como a morte. Seu plano sujo foi vergonhosamente exposto. O juiz-presidente bateu o martelo com força. Sua voz estava cheia de raiva. Apresentar provas sabidamente falsas ao tribunal constitui obstrução da justiça e desrespeito à lei. O tribunal considerará a questão de responsabilizar severamente os culpados. O julgamento terminou com uma decisão final e extremamente clara. O Tribunal de Apelação rejeitou completamente o recurso de Igor, mantendo a decisão do Tribunal de Primeira Instância. Ele foi obrigado a pagar toda a dívida e a indenização. Além disso, Igor foi multado por falsificação de provas e Sônia, por perturbação constante da ordem e desacato ao tribunal, foi condenada a 7 dias de prisão administrativa como medida cautelar. Quando os oficiais de justiça levaram Sônia embora, ela estava completamente quebrada. Ela não gritava mais, apenas caminhava em silêncio com um olhar vazio e sem vida. A retribuição pela mentira e pela teimosia finalmente chegou. A decisão final do tribunal marcou o fim de todos os esforços da família de Igor, mas apenas o início de uma série de tragédias e de sua completa ruína. A retribuição às vezes não vem imediatamente, mas quando vem, é inevitável. Igor, com uma dívida enorme e uma nova multa, estava absolutamente insolvente. Após repetidas intimações dos oficiais de justiça, que ele ignorou, acabou sendo processado criminalmente
por evasão dolosa ao cumprimento de uma decisão judicial. Um dia, Helena me informou que Igor havia sido preso. Seu destino estava selado. Prisão. O homem, outrora tão orgulhoso e presunçoso, agora olhava o mundo de trás das grades. E Carlos, o irmão mais novo e inútil de Igor, privado do apoio financeiro do irmão e da mãe, endividou-se novamente. Por desespero, ele cometeu um roubo e foi pego em flagrante. Considerando seus problemas anteriores com a lei, Carlos pegou vários anos de prisão. Os dois irmãos acabaram se reunindo, mas já em uma cela de prisão. A maior tragédia talvez tenha atingido Sônia. Após 7 dias de prisão, ela foi libertada, mas seu espírito estava completamente quebrado. Ambos os filhos na prisão, sem casa, dinheiro confiscado. Ela ficou sem nada, sem teto. Dizia-se que ela foi para o interior, vendeu o último pedaço de terra da família para sobreviver de alguma forma. Mas lá também ela foi enganada por golpistas que prometeram investimentos lucrativos e ela perdeu tudo até o último centavo. Uma noite, ela caiu e quebrou a perna. Sem dinheiro para tratamento adequado, sem parentes que pudessem cuidar dela, ela ficou acamada, vivendo da caridade dos vizinhos. A doença, a dor e o remorso tardio rapidamente minaram sua saúde. Um dia, chegou a notícia de que Sônia havia morrido sozinha e na miséria. Quando a encontraram, o corpo já estava frio. O funeral foi silencioso. Apenas alguns vizinhos e parentes distantes compareceram por decência. Aqueles que ela tanto protegeu e cuidou durante toda a vida não estavam lá. Ouvi essas notícias sem alegria e sem tristeza, apenas um vazio e uma reflexão sobre as leis da vida. O que se planta, se colhe. Eles mesmos escreveram um final trágico para suas vidas. A história deles, para mim, estava realmente encerrada. 6 meses depois que todas as tempestades se acalmaram, minha vida entrou em uma fase completamente nova, brilhante e clara. Minha carreira decolou. No cargo de vice-presidente, tive ainda mais oportunidades de me destacar. Fechei grandes contratos, propus estratégias ousadas, ajudando a empresa a expandir sua participação no mercado. Minha renda não era mais medida apenas em centenas de milhares por mês. Bônus generosos foram adicionados a ela. Eu provei meu valor não com palavras, mas com resultados concretos. Mas a maior felicidade para mim foi a oportunidade de proporcionar aos meus pais uma vida melhor. Com minhas economias, comprei um apartamento de luxo espaçoso no centro de São Paulo, perto do meu trabalho. Da varanda, decorada com flores, avistava-se um parque verde. Mudei meus pais de sua pequena cidade para morar comigo. Olhando para seus sorrisos felizes e satisfeitos, para o quão confortáveis eles estavam na nova casa, como a filha cuidava de cada detalhe, senti que todos os meus esforços não foram em vão. Minha vida agora girava em torno do trabalho, da família e de amigos próximos. Todo fim de semana, eu levava meus pais a bons restaurantes, ao cinema ou simplesmente passeávamos juntos no parque. Também comecei a dedicar mais tempo a mim mesma. Spa, yoga, livros, viagens. Eu desfrutava da liberdade, da independência, da sensação de controle total sobre minha vida. Um dia, quando eu estava sentada em um café com Helena, ela mencionou de passagem: ouvi dizer que o Igor saiu da prisão. Dizem que foi libertado antecipadamente por bom comportamento. Eu calmamente tomei um gole de café. Ah, é mesmo? Sim, continuou Helena com um certo constrangimento. Dizem que agora ele vende legumes no mercado. Parece muito velho e exausto. O cabelo quase todo grisalho. Ninguém o reconheceria como a almofadinha de antes. Fiquei em silêncio. A imagem de Igor com cabelos grisalhos, vendendo legumes em um mercado barulhento e sujo, passou pela minha cabeça, mas não despertou nenhuma emoção em mim, nem prazer, nem pena. Ele e a história de sua família se tornaram parte do passado distante e obscuro. Sorri para Helena. Deus que os ajude. É a vida deles. Por que deveríamos pensar nisso? Escute, vamos para Recife no fim de semana? Eu reservo as passagens e um hotel 5 estrelas. Helena olhou para mim e riu. Claro, se a vice-presidente está pagando, estou sempre dentro. Rimos alegremente. O sol da manhã, brilhante e quente, brilhava pela janela. Eu sabia que os dias mais sombrios haviam ficado para trás.
Um céu imenso e um futuro promissor me aguardavam. A viagem a Recife foi a recompensa que me dei depois de tudo que passei. Eu estava deitada em uma espreguiçadeira perto da piscina panorâmica em um luxuoso resort, com os olhos fechados, aproveitando a brisa fresca do mar e o som das ondas. O céu estava claro, o mar brilhava como prata, tudo estava tão pacífico e perfeito. Eu me perdi nesta bela paisagem quando o telefone na mesinha vibrou. Novamente um número desconhecido. Um vago pressentimento passou por mim, mas decidi atender. Eu queria enfrentar isso de frente, colocar um ponto final definitivo. Alô? Do outro lado da linha houve um momento de silêncio, e então uma voz rouca e cansada soou. Ana, sou eu. Igor. Não respondi. Apenas ouvi em silêncio. Eu sei que não tenho o direito de te ligar. A voz de Igor tremia de vergonha e incerteza. Eu só queria perguntar. Como você está? Você está bem? Estou bem? Muito bem, respondi curta e friamente. Bem, graças a Deus, gaguejou Igor. Ana, eu sei que não mereço perdão. Eu te causei tanta dor, mas eu realmente não tenho outra saída. Saí da prisão sem emprego, sem casa, sem parentes. Eu quero começar uma nova vida. Quero abrir uma pequena barraca de legumes, trabalhar honestamente. Mas não tenho capital inicial. Você não poderia me emprestar um pouco? Pelo menos R? 100? Eu juro. Vou trabalhar e te devolver tudo. O último pedido, e novamente sobre dinheiro. Suspirei baixinho, sentindo toda a absurdidade da situação. Até o fim, ele não mudou. A mesma pessoa fraca, que só sabe pedir. Mas desta vez não senti raiva, nem desprezo, apenas pena. Pena de uma pessoa que destruiu a própria vida. Comecei a falar e pela primeira vez em muito tempo não havia aspereza nem frieza em minha voz, apenas uma determinação calma e inabalável. Não, uma única palavra curta e clara. Do outro lado da linha reinou o silêncio. Provavelmente, Igor não esperava uma recusa tão direta e categórica. Sem esperar sua resposta, desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número, para sempre. O último adeus. Sem longas palavras, sem explicações. Tudo acabou. Realmente acabou. Coloquei o telefone de lado e levantei a cabeça para o horizonte, onde o mar se encontrava com o céu. Um sorriso leve e sereno apareceu em meus lábios. O último fardo foi liberado. A partir daquele momento, eu estava absolutamente livre. Livre para amar, viver, voar alto para os novos horizontes que me aguardavam. Você acabou de ouvir a história do caminho de Ana, que se levantou em defesa de si mesma. Na vida, às vezes, o silêncio apenas encoraja o mal. E a coragem ajuda a preservar a liberdade e a felicidade. Se esta história lhe pareceu significativa, por favor, curta, inscreva-se no canal Sogra e Nora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Desejo que você seja sempre forte, viva em paz e até breve.